Galera, hoje eu vou mostrar para vocês um dos investimentos mais lucrativos, né, do mercado imobiliário, que é construir casas para vender, como essas aqui, ó, tá? Que eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou construindo 3 casas e um detalhe que eu fiz aqui para ainda conseguir economizar mais ainda nessa questão das casas e ter um retorno maior, que foi o que, pessoal? Aqui era 2 terrenos de 12, que aqui na nossa cidade, esses terrenos de 12 eu consigo só fazer uma casa. Então, como eu tinha 2 terrenos, eu poderia só fazer 2 casas. Mas como eu unifiquei esse terreno, o que que acontece? Eu consegui fazer essas 3 casas aqui, ó, tá? Porque eu juntei os 2 terrenos em um só. Aí eu consigo fazer 3 casas como essa aqui que eu estou fazendo. Então, aumentando ainda mais a minha rentabilidade nessas casas aqui. Vocês entenderam? Então, são algumas estratégias que a gente utiliza, pessoal, para a gente conseguir ter uma lucratividade maior. E outra coisa também muito importante, tá? Dessas casas aqui, é a questão da localização. Ó, só para vocês verem. Aqui, ó, na entrada do loteamento, então aqui é uma estrada principal, aonde tem um ônibus, é fácil de tu pegar alguma condução, sabe, pegar táxi, alguma coisa assim, é facinho de achar. A região é muito top, tá? Para quem conhece aqui sabe o que eu tô falando, e é difícil, ó, sair casa, tá vendo? Ó, já tá praticamente cheio de casa, tem prédio, rua sem saída também, que valoriza demais. Então isso tudo que eu tô falando aqui para vocês aumenta demais a nossa rentabilidade, tá, pessoal? E ó, uma coisa bem importante, essa aqui, ó, é de 3 quartos, essa casa aqui. Essa aqui, ó, também é de 3 quartos, como vocês podem ver. E aqui, ó, eu fiz de 2 quartos, tá? Essa aqui tá praticamente vendida, tá? Que o cliente já veio aqui, já olhou, gostou. E ele disse, pode deixar essa casa aqui para mim, que quando vocês colocarem as casas à venda, essa aqui já está vendida, tá? Então é isso que eu falo para vocês. Mas provavelmente essas outras 2 casas que são de 3 quartos também vão vender bem rapidinho. Porque é como eu falo para vocês, geralmente o pessoal fala assim para mim, pô, Maico, mas no mercado imobiliário os imóveis eles ficam parados, é difícil de vender porque os valores são altos. Sim, pessoal, isso tudo é verdade. Mas se tu comprar, por exemplo, numa região onde não tem crescimento, não tem desenvolvimento, porque olha só, região aqui, ó, cheia de prédio, tá? Só para vocês terem uma ideia, uns apartamentos aqui, ó, tá tudo na faixa aí de 280 mil reais, mais ou menos, entendeu? Às vezes tu vai encontrar alguma coisa por 250, 260, mas pensa, 280, quase 300 mil reais. Então, uma casa dessa aqui, ó, que nem essas de 3 quartos, provavelmente eu vou pedir em torno de 450 mil, agora na planta, e depois eu devo aumentar, tá? Se ela ficar pronta e não vender, provavelmente daí eu vou aumentar o preço delas, tá? Provavelmente vou aumentar aí para uns 500 mil reais, que ainda cabe dentro do Minha Casa Minha Vida, tá? O que que vocês acham? Vocês acham que é caro, barato? E outro detalhe, tá? Que eu gosto bastante, ó, espaço de terreno eu deixei aqui na frente, daí eu vou trabalhar um jardinzinho, sabe? Então, cara, esse aqui é um dos investimentos mais lucrativos hoje do mercado imobiliário, sabe? Tu construir para vender. Até se vocês querem, por exemplo, ver, eu gravei um vídeo, pessoal, mostrando como que vocês começam a construir para vender com pouco dinheiro, tá? Vou deixar aqui em cima dos cards, vai lá, dá uma olhada nesse vídeo, fala para mim lá nos comentários o que que vocês acharam, se ajudou, se não ajudou, se tem alguma dúvida também, porque pode ser que eu grave um vídeo falando disso também, tá? Então aqui, ó, na parte da frente vai ser a passagem de carro, ó, na lateral, sabe? Então isso aqui valoriza demais a casa, tá? E aqui na frente eu vou fazer um jardinzinho, vou deixar a casa bem bonita, tá? Só que ainda tá em obra, né? Daí vocês não reparam na bagunça, pessoal. Mas aqui, ó, a gente vai ter a porta, aqui, ó, a sala, né? Ó, pé direito alto. Isso aqui, ó, valoriza demais, pessoal. Só que quando tu vai ver, comparado a uma casa normal, cara, eu aumento aí 3, 4 fiadas de tijolo, entendeu? Então é isso que eu falo. Tem coisas que vão valorizar demais na hora de tu vender. Então pensa, o cliente entrando aqui, olhando essa casa aqui, ó, ele olha esse pé direito alto, ele diz, cara, essa casa é minha, entendeu? Porque isso aqui também é um padrão difícil de encontrar na nossa cidade. Então aqui fica a parte de sala e aqui, ó, eu tenho a parte de cozinha, tá? Então como vocês podem ver, daí aqui os pontos de água. Também utilizo o tijolo estrutural, tá? Que para nós aqui na nossa região é um tijolo, ó, como vocês podem ver, não tem coluna, né? Então, toda a base da casa, ela serve de sustentação para casa, tá? Então, tu não vai nenhuma coluna, nada, tá? Porque é o tijolo estrutural. Se vocês querem que eu grave um vídeo mostrando
como que é assentado o tijolo, esse tipo de coisa, sabe? Que eu acho que pode ser que ajude vocês. Eu posso mostrar uma casa que a gente vai iniciar, como que é o andamento dela, mostrando passo a passo, sabe? E ó, aqui ó, eu tenho um dos quartos, aqui ó, terceiro quarto, ó, daí eu boto um janelão também, isso aqui valoriza demais. Já deixo instalação de split pro cara não ter que ficar quebrando nada. Aqui ó, tá meio escuro, mas é o banheiro, tá pessoal? Social. E daí aqui atrás eu coloquei a suíte. Tá vendo ó? Então aqui fica o quarto da suíte, coloquei esse janelão aqui ó, sabe? Então aqui ó, o banheiro, tá? E aqui ó, por exemplo, o pessoal pode utilizar depois para um closet, tá vendo? Então é isso que eu falo para vocês, cara. É tudo usar a habilidade que eu tenho e conhecimento do mercado imobiliário, pessoal, isso valoriza demais, tá? Então olha só, o espaço de terreno que aqui, ó, o pessoal ganha, sabe? Tá vendo, ó? Ó, o padrão das casas, vocês conseguem ver que é uma região um pouco mais antiga. Então aqui, ó, tu não encontra terreno fácil para tu fazer casa. E às vezes o pessoal quer morar aqui nessa região, mas quer comprar, por exemplo, uma casa nova, tá? Ó, aí olha só, o espaço de terreno aqui, ó, que eu tenho. Depois vai ser levantado os muros, dividindo tudo aqui certinho, sabe? Ó, daí aqui, ó, eu botei um aterro, porque o que acontece, ó? Aqui atrás era assim, ó, o terreno, tá vendo, ó? Tá vendo como é que ficava? Às vezes tem o pessoal da consultora que às vezes constrói uma casa e deixa como tá aqui, sabe? Mas eu não, eu já quis pegar, botei o aterro aqui, já deixei bonito, planinho, porque quando o pessoal vinha aqui, eles olham isso aqui, cara, diz, cara, não preciso mexer em nada, não preciso fazer nada, então acaba agregando um pouco mais de valor, tá vendo, ó? E daí aqui, ó, já fiz o muro, tudo, né? Tudo certinho. Já deixo os braços, porque isso também é importante para fazer um muro reforçado, né? Porque vai uma carga aqui em cima. Aí aqui, ó, tem o terreno da outra casa, né? De 3 quartos. E daí assim, ó, tá vendo, ó? Eu sempre vou mudando. Por exemplo, o cliente veio, pediu assim, ó, Maico, quero uma casa platibanda, moderna. Tá aqui, ó. Pega aqui. Não, Maico, eu gosto do estilo mais tradicional, mais com telhado, bonitinho. Tá aqui, ó. Tá? Então ele pode escolher. Ele fica à vontade, né? E a gente acaba mudando as casas, deixa dentro do plano Minha Casa Minha Vida, que tem taxa de juros reduzida, tem condição boa, entendeu? Então a gente acaba vendendo muito, pessoal, muito, tá? Tanto aqui para nossa cidade, como para Blumenau, tá? O pessoal de Blumenau vem muito aqui para Indaial, porque encontrar esse tipo de imóvel aqui é quase impossível lá. E outro detalhe, tá vindo muita gente de São Paulo, Rio. A gente acabou vendendo uma casa já pro pessoal de Minas também. O pessoal de Minas também tá vindo para cá. Já vendemos Mato Grosso, Manaus. Gente, é gente do Brasil inteiro migrando para Santa Catarina, aqui na minha cidade também, Indaial, sabe, ó. Mas olha que bonito esse projeto aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí depois eu mostro a com 2 quartos, mas ó, olha só. Aí eu coloco soleira, tudo certinho, sabe? E, cara, isso aqui valoriza muito, tá? Principalmente a questão do pé direito alto. Quando a casa ela tem telhado, eu não consigo fazer o pé direito tão alto quanto a casa platibanda, tá, pessoal? Mas olha só como que fica. Já fica bem mais alto do que uma casa normal daquelas tradicionais. Não sei se vocês viram aquele vídeo onde eu gravei nas casas de 350 mil, tá? Aí aqui, ó, vocês conseguem ter uma ideia, tá vendo, ó? Então, sala e cozinha conjugados, que aqui na nossa região o pessoal gosta bastante, tá? Aí às vezes o pessoal bota um móvel, uma bancadinha, alguma coisa assim. Ó, daí a gente deixa a questão, ó, das paredes, tudo top, sabe? Aí depois a gente vai colocar um piso top também. Depois eu mostro pra vocês. Se vocês querem que eu grave, pessoal, depois dessa obra aqui pronta pra mostrar pra vocês, eu gravo, tá? Então assim, ó, é isso que eu falo pra vocês. Ó, isso aí também valoriza bastante. A sanca, né? Sanca em gesso. Ó, daí o pessoal vem aqui, ó, bate o olho, vê esse janelão aqui, ó, de canto. Cara, isso aqui também vende muito, tá? Porque vocês vão ver como eu vou deixar essas casas bonitas depois de prontinha, ó. Aí toda a parede lisinha, sabe? Então é esse tipo de acabamento que o pessoal não consegue entregar no Minha Casa Minha Vida que a gente entrega, sabe? Ó, daí todas as janelas, ó, grandona, sabe? Ó, aqui, ó, já dá pra ter ideia, né, da instalação de split pronta. Entendeu? Aí o cara é só vir morar, ó. Daí aqui, ó, tem a suíte, tá vendo, ó? Ó, daí o banheiro, um nichozinho,
eu já deixo depois de pronto também. Cara, são coisas baratas que a gente consegue agregar muito valor, entendeu? E o cara vem, ele bate o olho aqui, cara, ele compra na hora, tá? Por isso que já a casa do lado ali já tá com a reserva para ser vendida, entendeu? Por isso que eu digo para vocês. E a gente nem terminou a obra, sendo que isso aqui são casas hoje, né? Vamos pensar assim, no padrão aí de 450, 500 mil reais, que realmente são produtos que demoram mais para vender, né? Não sei como é que é na região de vocês, em qual cidade que vocês estão falando, pessoal. Coloca aqui embaixo nos comentários se é muito demorado para vender uma casa hoje de 450, 500 mil reais, tá? E se é esse padrão aqui também, né? Tá vendo, ó? E daí depois aqui tem espaço de terreno, se ele quiser ampliar, enfim, ele consegue, né? Então é isso que eu falo para vocês, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui um detalhe bem importante. Daí, ó, nenhuma delas é geminada, tá? Ó, aqui a gente tem a passagem de carro na lateral, né? Então aqui seria a parede cega, que não encosta aqui no vizinho. E daí aqui, ó, também, ó. Tá vendo, ó? Ó, sem parede cega, ó. Encostando aqui na casa, sabe? Porque eu sei que algumas regiões do Brasil, por exemplo, o pessoal faz tudo casa uma colada na outra, tá? Então aqui a gente acaba não colando as casas, porque isso também é um negócio que valoriza demais, tá? Aqui, pelo menos, se vocês conseguirem fazer na região de vocês casas que não sejam geminada, pessoal, cara, vai facilitar muito na hora de vender, tá? Até ali na cidade de Blumenau, onde o pessoal fazia muito aqueles sobrados, um colado do lado do outro, o pessoal tá parando de construir assim e começando a fazer muito parecido com as casas que a gente tem. Ó, daí aqui na frente eu vou colocar o portãozinho, porque já estão fazendo os muros aqui, ó. Daí eu vou colocar um portãozinho social, vou colocar um negócio, uma calçada de passeio aqui, vou botar grama e tal. E olha só como é que vai ficar. Ó, que bonito. Aí vai ter esse arco aqui, ó, na frente, tá vendo? Tipo, a gente gasta um pouco mais, pessoal, tá? Só que daí lembra, como eu consegui daí fazer nesse terreno aqui 3 casas, a gente acaba economizando um pouquinho. E quando o pessoal comprar essas casas aqui, cara, eles vão ficar faceiro. Por quê? Porque o que eu consegui economizar no terreno é o que eu consigo, por exemplo, entregar de acabamento a mais nas casas, entendeu? Então isso facilita na hora de vender. Então acaba que aqui, ó, até teve um seguidor aqui do canal, que ele veio me visitar, veio ver as casas aqui, enfim. Ele me pagou uma mentoria, né, para vir mostrar para ele aqui. E o que que acontece? Cara, ele ficou apaixonado pelas casas, tá? Ele disse, Michael, esse padrão que vocês estão fazendo, ele vai tentar replicar isso lá para aquela região ali de Joinville, tá? Porque ele é de lá. E ele falou assim, ó, Michael, isso aqui, se eu conseguir replicar lá, vou vender bastante lá, né? Só que daí ele falou para mim que lá os terrenos eles são um pouquinho diferentes e tal, talvez ele vai ter que ir para uma cidade vizinha, que talvez lá o plano diretor ele permita fazer casas como essa, sabe? E porque o custo do terreno também é um pouco mais baixo do que os terrenos ali em Joinville. Porque eu imagino que ali em Joinville deve ser muito próximo ao padrão de Blumenau, assim, sabe? A questão dos terrenos. E ó, essa casa aqui, ó, olha só esse pé direito alto aqui, ó. Por isso que, cara, a gente vendeu rápido essa casa aqui, tá vendo, ó? Né? Então, por isso que o cara, ele disse, deixa essa casa aqui pra mim, que essa aqui é minha, tá? Então aqui, ó, aqui na frente vai ser feito jardinzinho, aqui, ó, na lateral tem a passagem, tá vendo? Ó, daí aqui a gente tem os tijolos, né? Que depois a gente vai fazer os muros, né? Que daqui a pouco começa, provavelmente, pessoal, daqui essa semana que vem, começa a fazer os muros, tá? Porque a gente tinha que fazer a terraplanagem, então como a terraplanagem eles fizeram ontem, que hoje eu tô gravando aqui é domingo, tá? Então eles fizeram no sábado a terraplanagem, pra tu ver como aqui em Indaial tá acelerado as obras, ó. Mas olha isso aqui. Isso aqui é uma casa com 2 quartos, pessoal, olha isso aqui. Olha o padrão, tá vendo? Janelão, de canto, tudo, a porta, sala. Aqui é só a parte de sala, tá vendo? Vai dizer que isso aqui não vende. Cara, vende muito, tá? Entendeu? Ó, daí aqui coloquei também uma porta para lateral. Então se depois o cara quiser fazer, por exemplo, uma garagem aqui, ó, na lateral, tá vendo? Pega, faz a garagem aqui certinho. Aí ele pode entrar por aqui, daí não precisa entrar pela frente, sabe? E daí aqui, ó, a gente tem a cozinha, né? Aí aqui a gente já faz um rebaixo, ó, então vocês conseguem ver, tem a diferença do pé direito da sala
e o pé direito da cozinha, só que também já é um pé direito alto, tá? Ó, daí as janelas também diferenciadas, tudo. Tá vendo? Então são coisas que valorizo, ó. Banheiro social, né? Daí aqui, ó, o quarto. Tá vendo, ó? E aqui a suíte. Tá vendo, ó? Cara, é isso que eu falo pra vocês, ó. Suítezinha, bonita, da hora. Quer ver a hora que tiver tudo revestido, daqui a pouco a gente começa a colocar cerâmica. Mas eu acredito que semana que vem o pessoal começa a fazer cerâmica, tá? É porque a gente tá terminando aquelas outras casas lá que eu mostrei pra vocês. Aí o pessoal tá terminando a cerâmica, vem pra cá. Então, uma coisa também importante, pessoal, quando vocês começarem a fazer mais imóveis para vender, vocês já vão ter que ter equipe para cada situação, né? Por exemplo, que a gente tem aqui, a gente tem equipe para levantar as casas, a gente tem equipe para fazer a parte de reboco, tal, né? Aqui, essa equipe aqui, na verdade, ela tá fazendo tudo, tá? A parte de levantar e parte de reboco, ela faz tudo. Mas lá nas outras casas a gente já teve equipes que só levantavam, aí depois foi fazer a outra equipe foi fazer reboco e outra equipe fazia a parte de cerâmica, tá? Então isso tudo, cara, depois vocês vão ver, vão ter que ter uma equipe já um pouco maior, ó. Mas aqui é o espaço de terreno, tudo que a gente tem aqui, ó. Tá vendo, ó? E olha só se não fica grande, ó. Tá vendo? Isso aqui tudo, o pessoal terraplanou ontem. Tá vendo? E ficou top, né? O que vocês acharam dessas casas aqui? Ah, vocês acham que vai vender fácil? Né? Essa aí já basicamente está vendida. Só falta assinar mesmo o contrato, né? A hora que a gente liberar a venda. Mas a princípio, tá? A gente vai vender por 400, se eu não me engano, ou 410. Aí as outras aqui 450. Aí se depois ficar, não tiver reserva nada e ficar pronta, daí a gente vai pedir 500 mil, tá? E aí, coloca aqui embaixo nos comentários, o que vocês preferem, galera? Platibanda, com telhado, o que vocês acham mais bonito? E o que vocês acham que vai vender mais rápido, né? Mas, cara, realmente, aquela casa com 2 quartos ali, ficou topzera, né? Topzera mesmo, né? E, ó, um negócio que valoriza bastante é essas passagens de carro na lateral aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui, cara, eu vou apostar com vocês que as duas de 3 quartos, eu acho que essa aqui vai vender mais rápido. Por quê? Porque a Platibanda, ela tende a vender um pouco mais rápido aqui na nossa região. O pessoal curte bastante a Platibanda. E tem também essa passagem na lateral, sabe? Então são duas coisas que, cara, valorizo bastante na hora de vender, sabe? Então vamos ver. Vamos ver qual que vai vender mais rápido. Se vai ser a com telhado ou a Platibanda. Mas eu acho que vai ser a Platibanda, tá? Se eu conheço do mercado. Então são essas coisas que, cara, eu olho sempre na hora de valorizar. E são coisas, pessoal, que vão fazer vocês ganhar dinheiro, tá? Mesmo, cara, tu tem pouco dinheiro, vai lá, dá uma olhada naquele vídeo que eu falei pra vocês, tá? Que vocês podem começar a construir com pouco recurso, com pouco dinheiro, tá? Que vocês vão entender lá. Se ficar alguma dúvida, coloca lá embaixo dos comentários, que daí eu gravo um outro vídeo, às vezes explicando mais detalhado, né? Tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal. Valeu!